Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa saudação fraterna aos presentes aqui na cripta da Catedral Diocesana de Tubarão e a todos que nos acompanham através da Super Rádio Tubá e a TV Tubá, canal 20 da TV a cabo, para a bênção da saúde. Conduz este momento de oração Padre Rafael Uliano. Com alegria, iniciemos cantando: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez buscamos a bênção de Deus para a nossa saúde. Mais uma vez aqui nos reunimos em nossa Catedral Diocesana. Mais uma vez você nos ouve pela Rádio Tubá, nos acompanha também pela TV Tubá, e assim nós levamos até a casa, até os lares daquelas pessoas que, impossibilitadas de ir à igreja, rezam conosco também neste momento. Estamos aqui porque cremos em Deus e cremos que Deus continua nos orientando. Quando Jesus esteve presente fisicamente em nosso meio, era Ele próprio quem falava, era Ele próprio quem ensinava. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a sua presença no meio de nós se dá na presença real da Eucaristia e também da palavra que nos é proclamada. Por isso, somos convidados também a escutar o que Jesus tem a nos dizer no dia de hoje, acolhendo a palavra de Deus, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a videira e vós sois os ramos, um fruto abundante vos haveis de dar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver.
As pessoas vos dirão: ele está aqui, ou ele está aqui. Não deixeis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus neste dia nos apresenta esta que é a dúvida de muitos também. Como devemos fazer para implantar o reino de Deus no meio de nós? Onde é que nós encontramos esse tal de reino de Deus? A palavra reino vem de quando existiam os reis, e todo o território que era governado por aquele rei era chamado de reinado. Ou seja, era o território de responsabilidade daquele rei. Quando nós falamos em reino de Deus, nós estamos dizendo também o território de Deus, que é todo o mundo, é toda a face da terra. E quando perguntavam a Jesus aonde é que afinal de contas está o reino de Deus, Jesus diz: olha, o reino de Deus não está nem para aquele lado, não está nem para aquele outro lado, o reino de Deus está em todos os lugares. E disse Jesus: aonde estiver uma pessoa, aonde estiver alguém que crê em Deus, ali está presente o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele acontece na medida em que nós formos fazendo do nosso local de convivência uma experiência divina, uma experiência de Deus. Com certeza você já deve ter ouvido algumas pessoas dizer assim: olha, a minha vida está difícil. E muita gente até diz: olha, a minha vida está virada no inferno, porque não dá para aguentar mais. E nós podemos nos perguntar: será que não está faltando então para aquela pessoa viver a sua vida presente como sendo já uma experiência de Deus? Não está faltando, será, para essa pessoa implantar lá naquele local em que está difícil também o reino de Deus? Deus já fez a parte dele, já enviou o seu Filho Jesus Cristo, já nos deu todo o necessário para vivermos bem. Agora cabe a cada um de nós implantarmos esse reinado de Deus também, não mais agora com a pessoa física de Jesus, mas com a nossa pessoa, conosco mesmos. Somos nós os responsáveis por fazer um mundo melhor. Também existe muita gente que reclama: olha, está tudo muito difícil, está tudo muito complicado. E às vezes acabamos colocando a culpa em todos os outros que estão perto de nós e nos esquecemos que muitas vezes os outros, como nós colocamos a culpa neles, outros também podem colocar a culpa em nós. Em outras palavras, se o mundo não vai bem, todos nós podemos nos esforçar para fazer este mundo um pouquinho melhor. No Evangelho de hoje, Jesus também diz que o reino de Deus, ele é mais ou menos como um relâmpago. Quando vem aquele relâmpago, a gente se assusta, porque ele vai de um lado ao outro da face da terra. O relâmpago toma todo o cenário. E Jesus diz que o reino de Deus também é assim. Ele está espalhado por tudo. O reino de Deus é incontrolável. Por quê? Porque é a força de Deus que manda nisso. Cabe a nós fazermos com que o ambiente em que vivemos seja propício para que este reino de Deus possa então acontecer. E desta forma, nós com certeza, vivendo a experiência de Deus, estaremos vivenciando também condições melhores para que possamos viver a graça da saúde. Se a nossa vida, se o nosso corpo, se a nossa experiência terrena não encontra um local propício para viver bem, é claro que a saúde também não irá bem. Desta forma,
chamamos também a atenção, neste que é o mês de novembro, para todos os homens, aqueles que estão ali da faixa dos 40 em diante, já que lembramos lá no mês de outubro, o Outubro Rosa, com a presença da rede feminina aqui na Bênção da Saúde, hoje nós queremos lembrar também o Novembro Azul. Os homens que devem ter esse cuidado para com o câncer de próstata. Assim, ninguém deve ter preconceito, nenhum homem deve ter receio, mas chegando no tempo certo, chegando na idade certa, deve procurar o médico, fazer os seus exames e evitar um problema maior. O problema grande mesmo é que nós homens, a começar pelo padre talvez, somos muito teimosinhos, não temos a disposição. Às vezes quando a esposa diz: olha meu velho, está na hora de ir no médico, ele diz: não, eu não preciso dessas coisas. E depois quando a doença aparece, daí sofre o homem, sofrem os filhos, sofre a mulher, sofre a família toda. É muito mais fácil ir no médico, fazer o exame, fazer um acompanhamento e prevenir-se do que depois ter que remediar e andar arrastando-se por uma vida fora sem saber se vai ter vida com qualidade. Portanto, nenhum de nós deve descuidar-se. E vamos fazer esse propósito. Se a gente vem à bênção da saúde, é porque a gente quer de fato que a saúde esteja presente em nosso corpo. Então vamos fazer a nossa parte. Para que o reino de Deus possa bem acontecer, Deus já fez a parte dele. Agora somos nós que devemos fazer também a nossa parte. Portanto, você homem que aqui está na nossa catedral, você homem que nos acompanha pela Rádio Tubá, pela TV Tubá, tome como propósito deste ano, se você já tem mais de 40 anos, até o final deste ano, procurar um médico, fazer os exames e verificar se está tudo direitinho. Daí sim, vai ter um sentido bonito a gente vir até a catedral e receber a bênção da saúde. Deus faz a parte dele e Ele quer que nós façamos também a nossa parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos agora dar continuidade à nossa celebração, invocando a bênção de Deus sobre os objetos religiosos que você trouxe. Esta chave, o chaveiro, também aqueles crucifixos, as imagens dos santos, as medalhas, as roupas de pessoas que aqui não puderam estar, mas que hoje nós também invocamos a bênção de Deus. Quanta gente querendo pedir a Deus também para encontrar um bom emprego. Então as carteiras de trabalhos, os documentos, as fotografias que lembram as pessoas, também os nossos alimentos. Sempre em casa, quando nos sentamos à mesa, nós devemos agradecer. Muita gente tem vergonha de na frente dos outros em casa fazer o sinal da cruz, rezar um Pai Nosso em voz alta, mas você pode agradecer também no silêncio do seu coração. Dizer a Deus diante do alimento: olha meu Deus, muito obrigado por isso que hoje eu tenho a oportunidade de ter sobre a mesa, para que com a minha família possamos assim nos alimentar. Por isso, a bênção de Deus para os alimentos que hoje você também apresenta. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ouvi, Senhor, esta nossa oração. Ó Deus, Criador de todas as coisas, fonte de graças e prêmio dos santos, atendei às nossas orações e derramai sobre estes objetos, sobre estes terços, imagens, quadros, crucifixos, medalhas, as roupas, as imagens, os alimentos, os remédios que esses teus filhos te apresentam, a graça da tua bênção e da tua proteção. Que todos os males sejam afastados da vida desses teus filhos, de seus lares e de seus trabalhos, e que possam receber o maior bem que sois vós, a vossa graça e o vosso amor. Abençoai, Senhor,
estes objetos que esses teus filhos te apresentam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade, dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. Que os santos anjos de Deus acompanhem e intercedam por todas as nossas crianças. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Senhor Deus de bondade, abençoai estas crianças que estão aqui em nossa Catedral Diocesana de Tubarão. Abençoai aquelas crianças que aqui não puderam estar, mas que ao longo de todo este ano prepararam-se através da catequese para te receber pela primeira vez na Eucaristia, Senhor. Derramai a tua bênção e a tua proteção sobre estes teus filhos e que eles cresçam em idade, sabedoria e em graça. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, amigo das crianças. Abençoai as crianças do mundo inteiro. Jesus, amigo das famílias. Abençoai as famílias do mundo inteiro. Jesus, amigo dos enfermos. Abençoai os enfermos do mundo inteiro. E vamos também pedir a bênção especial sobre esta água que você hoje trouxe, sendo o sinal visível do toque de Deus em nossa vida, que Ele abençoe esta água, que você depois irá beber, irá levar para a sua casa, para aspergir nas paredes da casa. É importante que chegando em casa, você coloque um pouquinho desta água no copo e com um raminho vá aspergindo as paredes de sua casa, o carro, a moto, os meios de condução da sua casa, pedindo a bênção de Deus. Que nosso Senhor esteja presente no seu lar, habitando as paredes daquela casa, juntamente com a sua família. Senhor nosso Deus, abençoai esta criatura água que vossos filhos hoje te apresentam. Que ela seja sinal da vida nova para todos aqueles que buscam a graça da tua proteção. Dai, Senhor, que as casas, os veículos, tudo aquilo que for abençoado com esta água, seja também protegido e livre de todos os males. Derramai, Senhor, a graça da tua bênção sobre esta água e sobre estes teus filhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E a bênção da saúde nós queremos de fato invocar não só sobre nós, mas sobre toda a nossa família. Você que tem condições, coloque-se de joelhos neste momento. Quem está em casa nos acompanhando pelo rádio, pela televisão, pela internet, pode também fazer este voltar o coração para Deus e assim buscarmos dele a graça da bênção da saúde. Senhor Deus, enviai a graça da tua bênção sobre estes teus filhos que hoje imploram a graça da saúde. Olhai benignamente por todos aqueles que sofrem no leito dos hospitais. Olhai, Senhor, por aqueles que estão também em seus leitos de dores em cada um de seus lares. Olhai, Senhor,
para as pessoas que cuidam dos nossos doentes, os enfermeiros, médicos, profissionais da saúde, familiares que também empregam o seu tempo no cuidado com os mais necessitados. E de modo muito particular, sobre esses teus filhos, que aqui estão em nossa Catedral Diocesana de Tubarão, invocamos, Senhor, a graça da Tua bênção, a bênção da saúde sobre cada um deles. Tu sabes e Tu conheces, ó Deus da vida, a necessidade de cada um. Portanto, abençoai-os, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. E nós iremos cantar Estou Pensando em Deus, significando esta graça especial da bênção que é derramada sobre nós. Está no número 151 do nosso livro de cantos. Cantemos. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles e mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. E antes de sermos aspergidos com água benta, o Padre gostaria apenas de recordar o sentido bonito da nossa participação na vida da Igreja, porque nós estamos agora chegando num tempo bonito e especial das primeiras comunhões, um tempo bonito e especial da celebração da Crisma, e vocês devem recordar-se que antigamente se dizia assim: olha, nós vamos lá encomendar uma missa, então se dava uma ajuda para a igreja por aquela missa que a gente mandava celebrar. Quando alguém de nossa família vinha a falecer, ou então o casamento de alguém, também se fazia uma oferta para aquele sacramento. Daí o que parecia com isso tudo? Que na verdade a gente estava comprando o serviço da igreja. Depois de um tempo, a igreja percebeu que essa não era a melhor forma de as pessoas ajudar a igreja. E então quis se colocar em prática aquilo que está na Bíblia, lá na Palavra de Deus, a nossa ajuda através do dízimo. E hoje nós temos então sempre no segundo domingo de cada mês a oportunidade de fazer também a nossa oferta do dízimo. Só que na cabeça de muitos voltou a mesma história, dizendo assim: olha, eu vim aqui marcar uma missa porque eu sou dizimista. Eu quero fazer tal coisa na igreja porque eu sou dizimista. De novo, o entendimento de que o dízimo é para eu comprar alguma coisa. Minha gente, a bênção de Deus, as missas que nós participamos, quando precisamos do padre para visitar um doente em casa, no hospital, não existe dinheiro que pague isso. E tudo isso a igreja faz gratuitamente. O dízimo, portanto, não é uma oferta que a gente dá para ter algum direito na igreja, não. Direito nós já adquirimos no dia do batismo. Quem é batizado pode receber todos os outros sacramentos na igreja sem problema algum. Agora, o que nós não deveríamos deixar é de também colaborar para que essa igreja que me oferece tudo isso tenha também os meios necessários para que estes sacramentos possam continuar acontecendo. Muita gente diz: mas ô padre, o santo não come, para que a igreja precisa de ajuda? Pois bem, a gente vem à igreja, chega aqui, ela está limpa, porque alguém limpou, e ninguém fez isso de graça, tem funcionários que fazem isso.
a gente vai à missa no final de semana, também está tudo bonitinho, ajeitadinho, o folhetinho da missa está lá pronto, cada final de semana e nada disso tem caído do céu. Tudo isso é graças à sua ajuda, à sua colaboração. Então, vamos tentar compreender de que a nossa oferta do dízimo, nós não estamos comprando nada com ela. Quando a gente vai lá na loja e compra uma geladeira e traz aquele carnê embora, aquela lá é uma dívida que a gente tem com a loja, porque eu comprei um produto, mas o dízimo é doação espontânea. É algo que eu dou sem esperar nada em troca, como nos ensina o próprio Jesus. Então, você é convidado, é convidada. Quem ainda por acaso não é dizimista, faça essa experiência. Hoje nunca se ouviu dizer que alguém que fez a experiência do dízimo saiu triste. Por quê? Porque é uma experiência de fazer uma generosidade, dar sem esperar para receber. Se você ainda não é dizimista, quem é aqui da paróquia da Catedral deve procurar o expediente da paróquia, fazer o seu cadastro, tomar o seu envelope do dízimo e neste final de semana participar como dizimista oferente. Quem é de outras paróquias deve procurar lá também na sua paróquia ser dizimista, ajudar e colaborar. Como dissemos, nós vamos ajudar sem esperar um retorno, e é isso que vai satisfazer o nosso coração, porque nós conseguiremos vencer a barreira do egoísmo que muitas vezes impera em nosso peito. Recebamos a bênção de Deus, portanto, cantando Tu és minha vida, outro Deus não há, está no número 643 do livro de Cantos. Você também pode segurar os seus objetos religiosos, a sua água, aquilo que você trouxe para ser aspergido também com a água benta. Cantemos. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor. A Super Rádio Tubá e a TV Tubá, canal 20 da TV a cabo, acabou de transmitir, desde a cripta da Catedral Diocesana de Tubarão, a bênção da saúde. A todos, muito boa tarde. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus assim o permitir. Maria, ensina-nos a ver Jesus, caminho, verdade e vida. Amém.